só para vocês entenderem o ambiente que eu estou trabalhando, eu estou trabalhando o seguinte, eu estou navegando pelo Windows, tá? O Tower está rodando numa VM dentro do Hell 8.2 e o meu host vai ser um Fedora, tá? A única coisa que eu tive que fazer no Fedora é subir o serviço do SSH. Foi a única coisa que eu tive que fazer. A partir daí, o Ansible já faz tudo automaticamente. Tá bom, pessoal? Então, esse é o meu ambiente. Então, vamos começar aqui. Eu vou me logar, então, no Ansible Tower. Bom, então essa é a carinha aqui da solução. Eu vou passar por todas as opções, tá, pessoal? Então, eu vou começar pela parte de cadastramento, e a partir daí eu vou criando os projetos, criando o template, e a gente vai executar aqui um exemplo. Então, na parte cadastral, a gente tem que fazer um cadastro, primeiramente, de organizações, usuários e times. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem da própria documentação do Ansible, só para vocês entenderem, tá? A organização é o guarda-chuva de tudo. Então, para eu criar um inventário no Tower, para eu criar um time, usuários, projetos, jobs, eu tenho que ter criado uma organização. Porque você começa a segmentar. Cada organização, cada empresa vai ter o seu conjunto de informações. Então, essa visão aqui é importante vocês terem. Por isso que eu estou começando com o cadastramento delas. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui cadastrar uma organização. Clicar aqui no maisinho. Tá, então, vamos colocar aqui fábrica DS. Eu não vou configurar a instância de grupo, porque não é obrigatório, tá, pessoal? Mas instância de grupo, imagine que a gente está rodando em um ambiente na nuvem, um ambiente com clusters, e você pode definir que, por exemplo, uma determinada organização rode num grupo específico de instâncias. Você consegue, digamos assim, fazer uma organização, uma separação de execuções de automações por instâncias de grupo. Isso não é obrigatório, então eu não vou preencher. Esse max hosts aqui é o número máximo de hosts que uma determinada organização vai querer automatizar. Se eu deixar zero, que é o valor padrão, significa que eu não estou impondo o limite de hosts. Então podem ficar entrando novas máquinas sem problema nenhum, que o Tower vai fazer o gerenciamento, beleza? Então vamos salvar aqui. Maravilha. Então, criei aqui a organização Fábrica DS. Agora eu vou criar um usuário para colocar dentro dessa organização. Eu vou criar aqui, sei lá, o usuário João. Vou falar que ele pertence à organização Fábrica DS. Vou preencher só os campos obrigatórios, tá, pessoal? João. Aqui, beleza. Aqui é o seguinte, quando a gente cria um usuário, a gente também tem que definir o tipo dele. A gente tem 3 tipos de usuários na ferramenta. Tem o tipo normal. O que é o tipo normal? São aqueles usuários que têm acesso à ferramenta e têm acesso a executar automações. Ele vai executar tudo aquilo que ele tem permissionamento para executar. Então, ele não vai, ele só vê o que ele tem acesso. Quando a gente definir que um usuário é do tipo auditor, significa o seguinte: ele tem acesso à ferramenta, mas ele tem somente acesso de leitura, porque ele tá querendo auditar. Ele não pode executar nem excluir nada, ele simplesmente tem acesso de leitura na ferramenta. E, por fim, o administrador, que, enfim, faz tudo. Né? O administrador tem acesso a tudo, a todas as organizações, times, enfim. Então, beleza. Então, vamos salvar aqui o usuário João, como usuário normal, tá? Deixar ele como usuário normal. Um outro conceito da ferramenta a gente não é obrigado a criar times, mas vamos supor, e é uma coisa normal, você está debaixo da Fábrica DS. A Fábrica DS tem lá um time que trabalha no projeto A, no projeto B, você tem um time de infraestrutura, então você pode criar para cada organização diversos times, onde cada time vai ter um perfil específico na ferramenta e vai enxergar um conjunto de automações específica. Então, essa é a ideia. Você também consegue criar silos dentro de organizações e fazer toda a gestão de acesso a esses times. Então, eu vou criar aqui só um grupo só para exemplificar para vocês. Time desenvolvedor.
E aí a gente sempre tem que amarrar a organização. Bom, pessoal, bacana. Então, assim, eu já fiz o cadastramento básico, criei uma organização. Agora vamos efetivamente fazer a execução de uma automação. Antes eu vou mostrar para vocês, eu criei aqui um YAML, uma automação playbook simples. Então, só vou mostrar para vocês o que ele vai fazer. Então, essa aqui é a minha VM do Hell, tá? Aqui que está rodando o Tower. Tá? Então, esse é o playbook que a gente vai executar nesse nosso exemplo, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai instalar ou atualizar para a versão mais recente do Apache Server. Depois ele vai iniciar o serviço e ele vai jogar uma página HTML que depois a gente vai poder acessar. E ele também vai fazer o mesmo procedimento, ele vai instalar ou atualizar o banco de dados Postgre. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso playbook de exemplo. É claro que o foco nosso aqui não é escrever playbook, mas eu só estou mostrando para vocês o que a gente vai utilizar. Tá? Vai ser tudo baseado nesse playbook. Então, vou voltar aqui para o nosso Tower. Então, agora, vamos aqui para a aba de recursos, né? Resources. Então, para eu conseguir executar uma automação, eu tenho que, primeiro, definir o meu inventário, criar uma credencial que acesse esse inventário, porque lembrando que o inventário são os hosts que a gente quer como alvo, criar um projeto e, por fim, criar um template. O que o template vai fazer? Para a ferramenta, o template é uma forma de você agrupar, de amarrar credenciais com projetos e com inventários. E a partir de um template criado, a gente executa o job. Tá? Então, pessoal, inventário, vamos entrar aqui. Um detalhe, esse inventário scripts aqui, se você já tiver o arquivo, quem trabalha com Ansible, né, a gente tem o arquivo de inventário onde a gente tem os hosts. Você pode importar direto esse arquivo se você tiver ele pronto. Senão, você pode fazer dentro aqui dos inventários pela própria ferramenta de maneira gráfica. Tá? Então, aqui eu já cadastrei o meu Fedora, que conforme eu comentei com vocês, o meu host alvo vai ser um Fedora. Então, vamos entrar aqui só para vocês verem o que tem aqui na configuração. Então, eu configurei ele, amarrei a organização. Tá? No caso aqui, eu vou mudar para a organização Fábrica DS. E aqui eu aponto qual que é o host, né? Então, estou mostrando qual que é o IP para eu chegar nesse meu servidor Fedora. Então, esse aqui é o IP, a bolinha está verde, por quê? Ele já bateu lá via SSH, teve o retorno, então fica verdinho. Lembrando que a única coisa que a gente tem que fazer nos hosts-alvo é subir o serviço do SSH. Beleza. Agora temos que criar a credencial. Tá? Eu também já deixei criada essa credencial, porque tem que gerar a chave privada do SSH, então essa parte toda aqui eu já adiantei. Mas só para vocês entenderem o que a gente coloca aqui em credenciais. Como no caso eu estou fazendo acesso a uma máquina diretamente, o meu tipo de credencial é machine. Mas só para vocês verem, a gente tem credencial do Amazon, do Azure, enfim, a gente pode acessar nuvem, diversos serviços da nuvem, então você coloca aqui o tipo da credencial. No meu caso é a credencial máquina mesmo, porque eu estou fazendo numa máquina física aqui no meu ambiente. Coloco o nome do meu usuário que vai fazer o acesso na máquina host. Aqui eu já coloquei a chave privada do meu SSH. E coloquei o usuário root que vai fazer acesso por SSH nesse meu host Fedora. Por que eu coloquei o root? Porque nesse playbook que eu vou executar com vocês, ele está fazendo instalação e subindo serviços. Então, a gente tem que ter privilégio de administrador. Tá? Então, por isso que eu tive que deixar essa informação aqui. Então, essa aqui é minha credencial para acessar o Fedora. Bacana. Vamos agora criar o projeto, então, para executar isso aí. Vou apagar isso aqui, porque... Vou criar aqui um projeto, então. Projeto Weather. Esse projeto é da Fábrica DS. Eu poderia ter os meus códigos fontes dos playbooks na nuvem.
Tá? Então, eu poderia apontar diretamente para o Subversion, para o Git, para o Red Hat Insights, mas no caso aqui, para esse nosso exemplo, ele está na minha máquina, na própria VM do Red Hat, que eu mostrei para vocês. Então, eu vou colocar manual, aí ele já traz aqui o caminho padrão do Tower, onde se encontram os projetos, beleza. E aqui agora eu vou escolher o meu primeiro projeto, que é a pastinha que eu criei lá dentro, e onde está o playbook que eu mostrei para vocês. Então, criei o projeto. Legal. Deixa eu só confirmar se a credencial eu deixei dentro da empresa, da organização da Fábrica DS. Deixa eu só confirmar aqui. Não, não tá. Então, deixa eu colocar. Fábrica DS. Legal. Agora, pessoal, o template vai amarrar todas essas informações perdidas que a gente cadastrou até agora. Então, acho que agora vai ficar um pouco mais claro para vocês. Tá, então vamos criar aqui um template, sei lá, Hello World. Webinar. Aqui a gente é obrigado a escolher o tipo de job. Tá? Ele tem o run e o check. Qual que é a diferença? Quando a gente usa o check, ele não muda o estado do host. Então, por exemplo, nesse meu playbook, né, ele faz uma atualização e depois sobe o serviço, tanto do Apache como do banco de dados. Ele não vai mudar o estado, ele não vai subir os serviços, mas ele vai fazer o teste do playbook sem alterar o estado da máquina. O run é o que a gente quer. O run efetivamente vai executar tudo e vai mudar o estado dos meus hosts. Então, é isso que eu quero. Bom, agora vamos começar a amarrar as pontas aqui. Então, esse meu inventário, esse meu template, eu vou rodar scripts que estão no inventário do Fedora, né, onde tem um host da VM, onde tem o meu Fedora. Do projeto Webinar que eu criei. E para eu acessar esse inventário do Fedora, eu vou linkar aqui com a credencial. É a credencial Fedora. Então, percebam, aqui eu amarrei inventário, projeto e credenciais. Agora, esses três elementos aqui, a gente amarrou. O Forks, ele não é obrigatório, mas só para vocês entenderem. O Forks é a quantidade de processos que a gente pode executar paralelamente. O Ansible, por padrão, ele executa de 4 em 4. Então, vamos supor que nesse nosso inventário a gente tivesse 8 hosts. Se eu deixar na configuração padrão aí, que é 0, ele vai disparar 4 processos para os 4 primeiros hosts, e conforme esses processos vão encerrando, vão iniciando os outros 4. De maneira que a gente tem sempre 4 processos paralelos. Eu posso aumentar aqui para 10? Posso, 10, 20, 30. Só que quanto mais processos você quiser rodando paralelamente, você vai ter que ter recursos de máquina maior. Então, você vai ter que ter mais memória, mais processador, né? Então, só tem que ficar esperto com isso. Pessoal, assim, basicamente é isso. Um outro detalhe. Como nesse meu playbook a gente está fazendo instalação e subindo o serviço, a gente tem que escalar privilégio. A gente tem que executar como root. Então, eu vou clicar aqui para habilitar a escalação de privilégio. Se vocês se lembrarem, lá em credenciais, eu já coloquei lá que quando for escalar privilégio, é para utilizar o usuário root. Então, eu já deixei nas credenciais, já tem essa informação. Como eu vou escalar, ele vai pegar aqui a minha senha do root que eu já deixei salvo aqui. Detalhe, né? Faltou eu escolher o principal, o playbook. Então, agora, o playbook que eu vou executar é esse webserver.yaml, que foi o arquivo que eu mostrei para vocês. Então, agora eu já coloquei todas as informações que são obrigatórias. Vou salvar. Quando ele salvar, esse botão Alt vai ficar azulzinho. E aí, efetivamente, a gente vai começar a automação dentro do inventário que eu marquei. Nesse nosso inventário só tem um host, que é o Fedora. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no Alt. Agora ele está se conectando, então, por SSH no Fedora. Tá? Então, ele já começou aqui a instalar ou atualizar para a versão mais recente do Apache. Aqui pode demorar alguns segundos, porque, como é o comando o gerenciador de pacote do Red Hat, ele vai até o servidor para verificar. Então, tem o tempo aí da latência da minha internet. Beleza. Então, agora ele está iniciando o serviço do Apache, está subindo o serviço, está alterando as configurações, que eu peguei um conf
fiz umas mexidas nele, e agora ele está fazendo o mesmo procedimento para o banco de dados. No caso aqui, o Postgre. Beleza. Aqui, pessoal, eu vou comentar uma coisa que é bacana do Ansible, que é uma característica dele. Tá? Se vocês repararem, ele está falando que não teve nenhuma alteração de estado, embora tudo tenha ido ok, não teve nenhuma alteração de estado. Por quê? Para eu testar esse meu script, eu executei ele um pouco antes de começar esse webinar. E o Ansible, ele tem uma característica que é o seguinte, ele é idempotente. O que isso significa? Se eu executar esse meu playbook 200 vezes, ele não vai atualizar e nem ficar subindo 200 vezes o Apache e o banco de dados. O que ele vai fazer? Ele vai verificar se o estado que eu estou pedindo no meu playbook, ele já coincide com o estado do host. Se coincidir, ele não faz nada. Se não, ele muda o estado. Então, vamos supor que no meu Fedora, eu já não estivesse com a última versão do Apache e nem com a última versão do Postgre. Então, ele ia efetivamente fazer essas alterações e aqui no Changed ia estar o número 4. Ele teria atualizado e mudado o estado de todo o meu host. Tá? Então, isso é uma característica do Ansible, o que é uma coisa boa. Imagine se por algum erro indevido, um administrador, sem querer, põe para executar N vezes um playbook. E se cada interação ele realmente mudasse o estado da máquina, o processo ia ser muito mais demorado. Então, essa característica é do Ansible, tá? Não é nem do Tower, do próprio engine do Ansible. Pessoal, legal. Então, a gente já passou aqui por todos os recursos, criamos um template, executamos. Agora, vamos para a parte das visualizações. Então, aqui no Tower, a gente tem o dashboard, onde a gente consegue ter uma imagem do todo. É claro que nesse nosso exemplo, a gente está falando de um universo super reduzido, né? Eu só tenho um host que é o Fedora, que eu usei como alvo, e tem o Hell, que é onde eu subi o Tower e não executei nada. Então, a gente está com um universo bem reduzido. Mas imagine que você está numa empresa que tem hosts on-premise, né, hosts locais na empresa, hosts na nuvem, de repente você tem hosts na AWS, pode ter um conjunto de hosts na Microsoft. Você consegue ver a fotografia do todo nessa telinha do dashboard, onde aqui em cima ele vai mostrar a quantidade de hosts que você está fazendo a gestão, a quantidade de hosts que está com problema, o número de inventários que você tem. Enfim, você vai ter uma visão do todo nesse dashboard. Então, quanto mais complexo for o seu ambiente, mais vantajoso se torna a solução da Red Hat. Aqui a gente também tem outras informações, né, como quais foram os templates que foram executados recentemente, quais foram os jobs, a gente consegue ver o status de cada um deles. Tá? Então, a gente tem uma visão aqui bem centralizada. No gráfico do dashboard, a gente pode escolher período também, tá? Tipos de job, enfim, a gente consegue brincar aí com os gráficos para fazer a gestão. A gente também tem aqui a opção de jobs, onde a gente vai ter uma lista realmente de tudo que a gente executou, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui na versão expandida, a gente consegue ver que horas que começou e terminou cada processo, quem executou, qual que é o job template, qual que é o inventário, o projeto, as credenciais que foram utilizadas. Por exemplo, esse aqui deu um probleminha. Pô, eu quero saber o que aconteceu. Eu clico aqui no vermelhinho e ele vai me trazer o detalhe do erro. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui no vermelhinho, vou conseguir ler tudo. Nesse caso aqui, foi um teste que eu fiz que eu esqueci de subir o SSH. Então, ele não conseguiu atingir o host. Então, deu um erro de conexão recusada na porta 22. Tá? Então, a gente consegue também facilmente analisar os problemas que ocorreram. A gente tem também aqui a parte de schedulers. A gente pode fazer agendamentos para execução de jobs. E aqui também já tem um conjunto de jobs que vem na própria ferramenta que mantém o ambiente organizado e limpo, né? Então, de tempos em tempos, ele limpa todas as sessões que foram expiradas, tokens expirados, enfim, ele dá uma limpeza no ambiente, tá? Isso aqui já vem por padrão marcado. Quando a gente instala por default, isso aqui já vem agendado, a gente pode estopar se quiser,
Mas esses 4 itens aqui eu acho que convém deixar no padrão mesmo, para o ambiente não encher de porcaria, né? A gente também tem aqui o MyView. No caso, como eu estou como um usuário administrador, eu consigo ver tudo. Mas quando você está logado com um usuário normal, um usuário que está debaixo de uma organização, que está debaixo de um time, ele só vê aquilo que está dentro das permissões que foi dada a ele. Tá? Então, aí você tem uma visão do seu trabalho e das automações que você está gerindo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por enquanto, tranquilo? Eu vou seguindo aqui. Bom, vou passar aqui pela parte administrativa da ferramenta. Então, assim, a gente pode criar tipos de credenciais, né? Se vocês se lembram, vou até refrescar aqui a memória, a gente clicando em credenciais, toda vez que a gente cria uma credencial, a gente é obrigado a escolher um tipo. Se eventualmente os tipos pré-cadastrados na ferramenta não te atenderem, então você tem a possibilidade de criar um novo tipo de credencial, tá bom? Geralmente não precisa, mas se tiver algum cenário que seja necessário, a ferramenta permite isso. Você também tem a parte de notificações. Isso aqui também é um recurso bastante importante da ferramenta. Você consegue configurar, criar notificações para que elas sejam enviadas por e-mail, que ela procure o Grafana, o IRC, o Slack, né, aquela ferramenta colaborativa. Enfim, pessoal, vocês conseguem programar notificações por organização. Então, qualquer erro que aconteça nas automações, você vai receber um alerta da forma que você parametrizou aqui. O legal é que permite também a integração com essas ferramentas, né, de grupo. Isso é bacana. Então, isso também é um recurso legal da ferramenta. Aqui a gestão de jobs, pessoal, isso aqui são aqueles jobs que já vem pré-configurado aqui no schedule. Tá? Isso aqui já são jobs da própria ferramenta para fazer a limpeza dela. Se você quiser criar instâncias de grupo, né, ou se você quiser determinar que automações de uma determinada organização rodem sempre dentro de um cluster ou dentro de um grupo de instâncias, você consegue fazer isso. Não é obrigatório, mas se precisar, se for uma necessidade da sua infra, de repente você jogar processos mais pesados para um grupo de instâncias e deixar os mais leves para outros, você consegue fazer, tá? Na parte dos settings, uma coisa também legal aqui nos settings, né? Você pode me perguntar, eu tenho integração com o LDAP? Sim, você tem integração com o LDAP, com a da Azure, o GitHub, o Google. Então, você tem toda essa integração, não precisa cadastrar tudo do zero. Tá? Se você tiver uma base, uma Active Directory, qualquer um desses, a ferramenta consegue se conectar e fazer a integração, tá bom? Então, também isso é legal. Vocês se lembram, né, que eu comentei no começo da apresentação que o Ansible é composto de inventário, de módulos, plugins, né? Então, os módulos, aqui no caso, os comandos do Linux, são esses. Então, aqui tem diversos comandos do Linux que a gente consegue utilizar no playbook. É claro que essa lista vai crescendo conforme você vai incorporando, se for necessidade, plugins e módulos de parceiros. Mas aqui, no caso, a gente está falando só dos comandos de Linux. Então, fica aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, não é aqui não, a integração com o serviço da nuvem da Red Hat, acho que está aqui em System. Aqui, ó. Então, pessoal, o próximo passo eu vou mostrar para vocês o Automation Platform, que é um serviço na nuvem da Red Hat, que te gera gráficos, te gera informações do seu ambiente Tower. E como que ele faz isso? A gente tem que marcar essa informação, ativar essa informação aqui para enviar as informações para o Analytics. Aí a gente coloca a nossa conta do Red Hat, coloca aqui o endereço do cloud da Red Hat e beleza, salva. A partir daí, o Tower vai ficar mandando todas as informações que o Analytics precisa lá para o servidor da Red Hat e aí com isso a gente consegue ter algumas informações do nosso ambiente. Então, vamos agora para outra solução. Aqui agora a gente viu o Tower como um todo, agora a gente vai no Automation Platform.
A máquina está meio sobrecarregada porque está com o Windows e mais duas vezes rodando, por isso está meio lento aqui. Beleza, vamos entrar aqui. Beleza, estamos entrando aqui no Automation Platform. Bom, pessoal, então essa aqui é um conjunto de soluções relativamente recente, foi feito no final do ano passado pela Red Hat. Então aqui a gente tem agora, além de tudo que a gente já viu no Tower, a gente tem o Automation Analytics. Aqui ele vai pegar todas as informações do Tower, né? Porque conforme eu acabei de explicar, através dessa configuração, o Tower fica mandando as informações para a nuvem da Red Hat. Então aqui a gente consegue ter uma imagem ao longo do tempo de como está a saúde dos clusters, quantos jobs estão sendo executados em cada um deles. A gente tem organização, estatísticas por organizações. Tá? Aqui aqui no meu ambiente eu já criei fábrica DS, organização ABC, né, para fazer os meus testes eu criei algumas organizations. Então, cada barrinha aqui representa cada uma delas. Tem uma coisa legal também que é o Automation Calculator. Então, o que ele faz? Ele pega todas as automações que a gente vem executando no ambiente do Tower. Tá? Então, tudo que eu executei aqui, até hoje, esses jobs todos, e a quantidade de vezes que eu executei, isso tudo vai para o Analytics. E aí, o Automation Calculator faz o seguinte, baseado no número de vezes que você executou as automações. Se você colocar o custo médio da sua equipe e o custo médio de cada processo que você tinha antes da automação, ele calcula para você o quanto você já economizou com as automações. Tá? Geralmente, a Red Hat calcula, né, que o payback desse investimento não demora muito. Tá? Em 3, 4 meses, o que você investiu para utilizar a solução Red Hat, você economizou com as automações. Então, se paga muito rapidamente. E você também tem acesso aqui às notificações. E você também consegue ver essas notificações também no Tower. O Automation Hub é aquilo que eu comentei logo no começo da apresentação, que a gente consegue baixar módulos e plugins de parceiros da Red Hat. Então, se eu estiver trabalhando no ambiente da nuvem da Amazon, eu vou precisar de módulos para utilizar o ambiente da Amazon, para subir, para derrubar instância, imagens no EC2, etc. Então, eu vou precisar. Então, eu venho aqui no Automation Hub e baixo o pacote da Amazon. Se vocês verificarem, ó, certificado. Ó. Então, muitos parceiros já são certificados Red Hat. O que isso significa é que tudo isso só subiu para o ambiente porque já foi testado, já foi certificado pela Red Hat e tem o suporte deles. Então, a chance de você baixar alguma coisa aqui e ter algum problema é muito baixo, porque isso aí já teve o crivo da Red Hat. Então, vamos clicar aqui no AWS, só para vocês verem. Por exemplo, se eu pegar essa collection da Amazon, o que eles me oferecem de plugins, de comando? Então, por exemplo, a parte de módulos. A gente consegue pegar informações das zonas do AWS, fazer a gestão dos objetos do S3, criar e destruir imagens no EC2. Então, aqui, ó, você tem diversos módulos para você trabalhar dentro do ambiente da nuvem da Amazon. E você tem tanto do Google, da Microsoft, enfim, você tem de todos os parceiros Red Hat. Quando a gente está falando, por exemplo, de roteadores da Cisco, você também vai ter uma lista de módulos com as operações que você consegue fazer por Ansible nesses aparelhos. E tudo, ou quase tudo, certificado pela Red Hat. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui quantas páginas tem aqui de collections. As collections são todos os módulos dos seus parceiros. Então, a gente tem 59 páginas, né, desde IBM, NVIDIA, Cisco, Nginx, F5. Então, pessoal, vocês conseguem trabalhar em diversos ambientes e com coisas já, com plugins e módulos já disponíveis e certificados. Isso é bem legal também. Isso aí é o chamado Automation Hub, que, lembrando, já está dentro da licença. Tá? Isso aqui não tem custo adicional acessar esse serviço na nuvem. E o Automation Services Catalog, que é aquele catálogo de serviço que se assemelha a um catálogo de serviço da ITIL, onde você vai ter todos os serviços da sua empresa
centralizado no catálogo e com todos os permissionamentos de quais usuários, quais times, quais organizações podem ver cada automação, podendo ter, inclusive, processos de aprovação. A gente já fez um overview aí de toda a solução Tower e da recente solução na nuvem, né, do Automation. Lembrando que a fábrica DS tem expertise em trabalhar com esse tipo de solução. Se vocês tiverem necessidades de iniciar automações na empresa onde vocês trabalham, fiquem à vontade. Acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhum ponto, então eu queria agradecer e espero que tenham gostado. É isso aí, pessoal.